A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Aqui comparecemos todas as semanas com muita satisfação para compartilhar com você algumas reflexões em torno de textos, livros, falando de alguns autores, compartilhando ideias. Nós temos falado já há alguns programas sobre a questão da saúde mental no mundo, dentro de uma visão pessoal, social, comunitária, estrutural, com base especialmente num relatório, penso ser o último ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, que fala especificamente sobre a saúde mental no mundo, com um destaque para o impacto da Covid na saúde mental da população mundial. E temos destacado que a saúde mental, ela não é apenas uma questão individual, portanto não pode ser vista dentro de uma perspectiva puramente individualista. É o indivíduo com as suas decisões, com as suas escolhas, com seus recursos. É isso também, mas é isso dentro de um contexto muito maior do que o próprio indivíduo. O relatório, a propósito, nos fala da importância de termos essa visão global, integral, da construção e manutenção da saúde mental. Por exemplo, ele nos fala da importância de construir um capital individual para a saúde mental. E isso inclui, naturalmente, algumas competências para viver, aprender, trabalhar de forma efetiva, a resiliência, que é essa capacidade de retomar o curso do desenvolvimento depois de algumas dificuldades, traumas, e uma capacitação para ter confiança, escolha e controle sobre a própria vida. Nesse sentido, eles fazem referência a uma campanha que tem sido utilizada em alguns países, como na Austrália, por exemplo, uma campanha ABC, Act, Belong, Commit. Significa agir, pertencer e ter um compromisso. Primeira recomendação para a nossa saúde mental: fazer algo para se manter ativo, do ponto de vista físico, social, espiritual e intelectual, cognitivo. Esse seria o A. O B, de belong, pertencer no inglês, é fazer algo com pessoas para você manter contato com amigos, família, com a comunidade. E o C, de compromisso, que é fazer algo significativo, importante, valioso para fornecer um senso de propósito. Isso remete ao valor pessoal, sentido da vida e assim por diante. São recursos individuais que podemos construir, isso não se faz de maneira isolada, é também dentro de um contexto, é no campo das relações humanas e interagindo com instituições públicas que devem nos ajudar nesse trabalho. Eles também nos falam de uma segunda dimensão da construção da saúde mental, que são os recursos sociais. A gente não pode perder isso de vista. E mudanças estruturais, mudanças na sociedade. Por exemplo, é muito importante para a nossa saúde mental que medidas estruturais sejam tomadas para reduzir, por exemplo, a insegurança financeira, a pobreza, a desigualdade de renda. Isso faz parte da saúde mental. Não é só um tema político, socioeconômico, é também. E isso se relaciona, se entrelaça com a nossa saúde mental. Medidas para melhorar o acesso à educação, para melhorar a habitação, uma habitação segura, protegida, medidas de proteção contra qualquer tipo de discriminação, tudo isso
compõem o quadro da saúde mental. Então não nos parece adequado olharmos para a nossa saúde mental apenas como o fruto de uma decisão da pessoa. Decida ser equilibrado, decida ser feliz, decida viver com saúde mental e emocional. Não, é uma construção social coletiva e também do indivíduo. O que temos feito no programa, até porque penso que isso combina com uma compreensão de ser humano proposta pelo pensamento espírita, que é exatamente olhar o homem na sua totalidade, consultemos, por exemplo, a obra O Livro dos Espíritos, particularmente na sua terceira parte, que trata de as leis morais, que dizem respeito, como está lá no texto, às relações que o homem estabelece consigo, com o outro e com Deus. O tema é da relação. Eu me construo indivíduo na relação com o outro, no contexto social e, espiritualmente, na relação com Deus. Por isso estão lá as leis de adoração, de sociedade, de igualdade e tantas outras. Mas, como já falamos, temos feito um recorte para falarmos especialmente desse capital individual para a saúde mental. Que recursos nós podemos ativar ou aprender para lidarmos de modo particular, temos falado mais sobre isso, sobre a ansiedade. E para tanto nós estamos utilizando, já fica aqui a dica mais uma vez, da obra de um importante psicólogo clínico da atualidade, ele é norte-americano, autor de várias obras, é o Dr. Robert Leahy. E uma dessas obras que estamos utilizando é exatamente o livro Livre de Ansiedade. E falamos de algumas distorções cognitivas, quer dizer, são aqueles hábitos de pensamento que nós aprendemos e que aplicamos na relação com os eventos, na relação com a vida. As distorções cognitivas são esses modos não exatamente funcionais, e muitas vezes são verdadeiramente disfuncionais, inadequados, improdutivos, que nós construímos e aplicamos à nossa vida. Isso gera muita ansiedade. Então, podemos afirmar, como diz o Dr. Leahy e tantos outros autores na área da psicologia clínica especialmente, que na base das nossas respostas de ansiedade estão esses hábitos mentais. Estão, portanto, algumas distorções cognitivas. O nosso autor destaca 17 exemplos dessas distorções. Nós já analisamos algumas. E hoje nós vamos retomar a culpabilização do outro, que no programa anterior nós apenas citamos. E hoje vamos aprofundar um pouco. O que ocorre na culpabilização do outro? Como diz a expressão, eu considero a outra pessoa a fonte de meus pensamentos negativos. E com isso, obviamente, eu não assumo a responsabilidade por mudar esse meu padrão pessoal. Não estamos aqui dizendo que tudo é pessoal e que tudo depende de mim, não é isso. Tudo ocorre no campo das relações humanas e num contexto mais amplo. Mas pensando naquele capital individual que inclui um conjunto de habilidades para lidarmos com os desafios da vida, eu penso, e a psicologia tem falado sobre isso, dentro dessa perspectiva, que a maturidade emocional aponta numa outra direção. Eu preciso assumir a minha vida emocional. Não é culpar a mim nem a ninguém. É contextualizar e, ao mesmo tempo, ter um papel proativo. Tentar, de alguma forma, ser o protagonista no campo ou na gestão das minhas emoções. O outro foi desrespeitoso comigo. Sim, isso não vai apagar a atitude dele e a responsabilidade que ele tem sobre isso. Como é que eu fico internamente? Raiva, ódio, vingança?
esse conjunto de emoções que são ativadas pela ação desrespeitosa do outro, quando eu amadureço emocionalmente, eu olho para isso, essa raiva e tantas outras emoções, como algo que eu posso, de alguma forma, coordenar. Mas, se por outro lado eu culpar o outro e me fixar nisso, eu saio de mim mesmo, eu saio do meu centro de equilíbrio e isso vai gerar muito desconforto. Um dos principais processos dessa desregulação emocional pode ser a ansiedade, ou até um rebaixamento muito acentuado do humor, levando a pessoa a ficar muito triste ou até evoluir para uma depressão inicial. Desse modo, amigo ouvinte, é muito bom a gente prestar atenção a esse desafio, porque é um desafio. Eu entender, processar aqui dentro de mim que eu posso fazer uma gestão das minhas emoções sem culpar o outro. Isso traz muito conforto emocional, ajuda a manter um grau de saúde mental e me torna cada vez mais ativo e proativo na minha vida. Isso é um dado importante que ele comenta aqui. Uma outra distorção cognitiva importante é o famoso e se. Como isso acontece? Aquele pensamento que a gente chama a si mesmo. E se? É o nosso hábito mental de sempre fazer perguntas desse tipo. E se tal coisa acontecer? Nenhuma resposta satisfaz. Aí logo em seguida, sim, mas e se eu ficar ansioso? E se eu não conseguir recuperar o meu fôlego? E se eu sair e acontecer isso? E se de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, acontecer isso ou aquilo? Esse pensamento, essa estrutura de pensamento em si, ela é altamente ansiogênica, ou seja, essa forma de pensar gera muita ansiedade. É compreensível, porque nós evoluímos para ter o controle sobre os eventos externos, e temos que ter sim, até uma certa página. Depois de uma certa página no livro das experiências de vida, nós não conseguimos ter o controle. Portanto, a mente começa a ativar esse modo de funcionar, centrado no controle, na previsão dos riscos. Já explicamos isso nos programas anteriores. É o e se, e nenhuma resposta vai satisfazer. Porque a resposta ideal, essa que só existe no campo da mente, no campo das ideias, exigiria, na realidade, um controle total sobre a realidade externa. Aí eu sairia do ideal para o real. Mas esse ideal não existe, só na mente. Como assim? Eu teria que ter o controle de tudo, como se eu fosse um Deus, como se eu tivesse uma certa onipotência. E como nós não temos isso, nunca essa pergunta e se ela tem uma conclusão satisfatória, capaz de nos garantir tranquilidade e segurança. Nunca tem. Porque eu vou sempre fazer uma pergunta secundária, uma pergunta de terceira ordem, vai sempre escapar alguma coisa sobre a qual, portanto, eu não vou ter controle e o processo interminável vai continuar. O e se, e se de repente? Ah, ok, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas e se? Pronto, e o processo continua. Por isso é que a gente diz que esse tipo de hábito mental, essa maneira distorcida de pensar, apesar de ser compreensível, vai gerar muita ansiedade. Como é que a gente lida com isso? Tem várias formas. Uma delas é desenvolver um pouco mais de confiança, aceitar que a vida tem as suas incertezas. Quando a pessoa tem a dimensão da fé espiritual, isso ajuda muito, e ela pode confiar um pouco mais na vida, confiar mais em Deus,
confiar mais nela, no destino, quando ela acredita. São recursos que podem ser ativados para a pessoa ter algum manejo desse tipo de pensamento em si. Uma outra distorção que ele analisa é aquele nosso hábito de focar, de centralizar o nosso pensamento, a nossa atenção, para sermos mais exatos, naquela ideia de que poderia ter sido tudo diferente, de que poderia ter conseguido um melhor desempenho lá no passado. Por exemplo, eu poderia ter conseguido um emprego melhor se eu tivesse me esforçado mais. Ou então, eu não deveria ter dito aquilo. É o deveria. Ao lado do e se, o deveria é um dos mais frequentes. E o deveria, na verdade, não tem uma existência concreta, porque ele só existe no campo da mente, não no campo das realidades, no campo dos fatos, das ações concretas, porque ele vai sempre nos remeter a um passado que já passou, mas não passou no campo da mente. É um passado que tenta se fazer presente e eu trago para o presente através dessa atitude de autocobrança, que é uma distorção cognitiva do tipo, eu deveria ter. Mas o que é o deveria se as coisas já se passaram, já ocorreram? No fundo, não existe o deveria. Há uma analogia que eu penso ser interessante, que é comparar isso com o olhar de retrovisor. Você está ali num automóvel, algum veículo que tenha um espelho do seu lado esquerdo ou do seu lado direito, ou na verdade em ambos os lados, e você não tira a mão do volante. Você está ali conduzindo um veículo, mas você precisa saber o que vem lá atrás, o que vem atrás de você. Às vezes para virar à esquerda, virar à direita ou reduzir a velocidade, você precisa ter um olhar de retrovisor, olhar para o lado, na verdade, para ter a visão do que está lá atrás. Mas você não vira a cabeça e fixa o olhar no que está lá atrás. Você dá uma olhada sem perder de vista o que está ocorrendo aqui e agora para não perder a sua direção. Isso é interessante. Quando nós viramos a cabeça e ocupamos todo o nosso tempo olhando lá para trás, eu vou bater com o carro, vou provocar algum acidente ou alguma coisa assim. Então é preciso dar uma olhada de retrovisor sem perder de vista o que está ocorrendo no aqui e agora e a meta, o destino, o roteiro. Se isso fizer algum sentido para você, amigo ouvinte, então é o momento de nós revermos essa ideia do deveria. Eu deveria não ter falado aquilo. Eu deveria ter sido mais atencioso, mais cuidadoso com as palavras, eu deveria... Ok, é o olhar de retrovisor. Agora vamos seguir. Daqui para frente, serei mais cuidadoso com as palavras, terei mais atenção e assim por diante. Isso é bom quando olhamos para avançar, mas quando olhamos lá para trás para nos fixarmos e aprofundarmos nos sentimentos de culpa, remorso e arrependimento, isso vai gerar, além de tristeza, isso pode gerar muita ansiedade. Portanto, é muito bom a gente prestar atenção a isso. Há um aqui que é muito importante, na verdade é o de número 17, que fala do enfoque no julgamento. No fundo, nós já abordamos isso por um outro ângulo, que é o da comunicação não violenta, a CNV. O amigo ouvinte deve lembrar, com base no trabalho do Dr. Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. Aqui entramos no tema por uma outra perspectiva, mas a ideia é exatamente a mesma, que é esse hábito mental não funcional de julgarmos. No fundo, é agir de que maneira? É quando nós nos consideramos os outros e os fatos em termos de avaliações como bom, ruim, superior, inferior,
certo, errado. Lembra um pouco o pensamento dicotômico, mas com a diferença de que, além de dividir, nós estamos julgando. A atitude que se opõe a isso é a de descrever, aceitar ou entender. Há uma diferença muito grande. Será por isso que o cristianismo exalta a importância de não julgar, não só o cristianismo, mas de um modo geral as religiões enfatizam isso, não julgar, porque a vida é complexa. O comportamento do ser humano, por natureza, é complexo. É muito difícil reduzir a compreensão das ações humanas a uma explicação única, fechada e completa. Existem filigranas, detalhes, que é muito difícil o ser humano alcançar. O autor diz uma frase interessante: você está constantemente medindo a si mesmo e aos outros de acordo com padrões arbitrários, constatando que os resultados são sempre inferiores ao que deveriam ser. Ou seja, enfocamos o julgamento que fazemos dos outros e também o nosso próprio julgamento de si. Não fui bem naquela prova, por exemplo. De uma forma resumida, amigo ouvinte, o nosso foco, o foco da nossa atenção está sempre no julgamento. Julgamos a nós mesmos, julgamos as pessoas e julgamos os fatos. Julgar aqui quer dizer avaliar, comparar, medir. Estamos sempre com uma régua na mão, uma régua mental, medindo as coisas, comparando, dimensionando. Não fui bem, eu fui mal, o outro é melhor, eu não dou conta, ele consegue, eu não, ele é melhor, eu não sou tão bom, ele está muito bem, eu não estou tão bem assim. Vamos fazendo isso com muita frequência. E numa sociedade que supervaloriza o sucesso, o êxito, num clima de competição e muito pouca cooperação, ou nas palavras de um pensador contemporâneo, nessa sociedade do desempenho, a nossa ansiedade aumenta significativamente, porque eu estou sempre muito atento, hipervigilante a essas ameaças, digamos assim, ameaça ao meu sucesso, algo que vai comprometer o êxito, o sucesso. Nas redes sociais, por exemplo, isso acontece com muita frequência. As redes sociais podem afetar diretamente a saúde mental. Em que sentido? Porque elas essencialmente são ruins, tóxicas, negativas? Não estamos dizendo isso. É a forma como cada um vai lidar com a rede social. Se entrar na rede social, nesse clima de competição, eu tenho que brilhar, eu tenho que aparecer muito, eu tenho que ter um número X de seguidores, um número X de curtidas, de compartilhamento das minhas postagens, eu tenho que ter muita visibilidade. Se eu me esforço para isso, isso vai gerar muito provavelmente ansiedade, inquietação. Eu repito, é porque a rede social é ruim? Não, ela pode ser utilizada de vários modos, mas o que ela ativa em cada um de nós, a gente precisa observar com certo cuidado, para que aquilo que pode, em certo sentido, ter um valor, algum significado, digamos, se transforma numa fonte também ativadora dos meus processos psicológicos de ansiedade, de inquietação, porque vou me comparar, vou exigir de mim, vou mergulhar na tristeza, vou me cobrar demais. Isso tudo a gente precisa observar. Se focarmos excessivamente no julgamento e muito menos na capacidade de observar as coisas, aceitar e compreender, isso geralmente vai trazer muita ansiedade para as nossas vidas. Amigo ouvinte, encerramos aqui mais uma etapa desse tema, a saúde mental, desejando a você muita paz, muita serenidade e sempre agradecendo a sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.